Bom dia. Jeremias 52. Livro do profeta Jeremias, capítulo 52. Agora não são as palavras de Jeremias, mas sim um resumo do que aconteceu com Judá, com Israel. Zedequias tinha 21 anos quando foi aclamado rei e governou durante 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amital, filha de Jeremias. Este Jeremias era da cidade de Líbina. Mas Zedequias agiu de modo reprovável em relação às palavras do Senhor, do mesmo modo como procedeu Jeoaquim. A ira de Deus havia então sido insistentemente provocada em toda Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los, afastando-os da sua presença, enviando-os ao exílio. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército atacaram violentamente a cidade de Jerusalém, sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque ao seu redor. Deste modo, a cidade ficou totalmente cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, quando chegou o 9º dia do 4º mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, pois já não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. O rei e todos os soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do Jardim Real, pela porta que fica entre os dois muros. Embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercando toda a cidade, foram para Arabá, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios perseguiram e alcançaram o rei Zedequias na planície de Jericó. Todos seus guerreiros, apavorados, se separaram deles e o dispersaram. E Zedequias foi capturado e levado perante o rei da Babilônia, em Ribla, nas terras de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e da mesma forma matou todos os nobres chefes de Judá. Em seguida, cegou os olhos do rei Zedequias e o acorrentou. Então o rei babilônio o conduziu para a Babilônia e o manteve no cativo até o dia da sua morte. Aqui é um resumo daquilo que nós lemos, é um resumo daquilo que Jeremias tinha falado que iria acontecer. Aconteceu. Em virtude do pecado de Judá, de Jerusalém, Deus teve que executar a sua palavra. Deus o tempo todo enviou Jeremias e outros profetas mandando que o povo abandonasse os seus erros, abandonasse os pecados. Mas eles não abandonaram, então Deus falou que iria enviar a fome, a peste, a espada, e assim fez. Levantou Babilônia, Babilônia cercou Jerusalém. E houve uma grande fome, porque eles não podiam comprar, vender, sair nada, porque estavam totalmente cercados. Muitos morreram de fome. Nessa época chegaram inclusive as próprias mães de comer os próprios filhos, bebês, né, recém-nascidos. Deus tinha falado com Jeremias, né, e ele avisou isto a Zedequias, ao rei Zedequias, que não fugisse, mas se rendesse, se entregasse ao rei da Babilônia, que ele teria a vida dele garantida. Ele assim não fez, ele tentou fugir, tentou se rebelar. Então, por esse motivo, os babilônios conseguiu pegá-lo, capturá-lo, executou toda a família dele, filho, filha, todo diante dos olhos dele para ver o sofrimento, e logo depois, então, furou seus 2 olhos, levando ele cego para o cativeiro onde ele morreu. A palavra de Deus, tudo o que ele disse que ia acontecer através do profeta Jeremias aconteceu. Da mesma forma que tudo que Deus fala em relação a nós, pela palavra dele, que vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Não tem como nós fugirmos.
A única maneira de nós evitarmos o castigo é nós vivermos em obediência. O Senhor não é aquele pai humano que o filho chora, esconde, faz uma carinha engraçada, os pais deixam de puni-lo, deixam de corrigir, deixam de castigá-lo. Não, a palavra de Deus se cumpre. Se ele diz que vai nos castigar e nós continuarmos nos erros, nós perseverarmos nos erros, com certeza nós vamos ser castigados. E o povo, diante do que fizeram, praticaram, Deus não teve outra opção senão enviar a fome, como ele disse que enviaria, a morte, e eles foram para o exílio lá, para o cativeiro. Tudo o que aconteceu foi de acordo com a palavra dele. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem chamado Nebuzaradan, comandante da guarda imperial, que serviu o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Ele incendiou a casa de Deus, o templo do Senhor e o palácio real, como todas as casas de Jerusalém, incluindo edifícios públicos e as belas casas de pessoas importantes na cidade. O exército babilônico, sob o comando deste capitão da guarda imperial, colocou abaixo todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradan expatriou para a Babilônia como cativos alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos, outros operários e aqueles que previamente haviam passado para o lado do rei da Babilônia. Contudo, Nebuzaradan deixou para trás o restante dos mais pobres e insignificantes da terra para viver trabalhando como lavradores em suas vinhas e campos. Os babilônios fizeram em pedaços notáveis colunas de bronze, os estrados, móveis e o mar de bronze, o grande tanque que ficava no templo do Senhor, e saquearam todo o bronze e o transportaram para a Babilônia. Da mesma maneira, levaram para sua pátria as panelas, pás, tesouro de pavio, bacia de aspersão, tigela e todos os utensílios sagrados da casa de Deus. O comandante da guarda imperial levou embora consigo os copos, pratos para carregar brasas, as demais bacias, todas as vasilhas pequenas, os candelabros, as vasilhas para recolher cinzas e as de queimar incenso, as tigelas para recolhimento do sangue do sacrifício e até as colheres. Todos os objetos de arte e demais utensílios foram feitos de ouro. Ele os levou apenas por seu peso em ouro, e o que era de prata, simplesmente como prata. Quanto às 2 colunas, o tanque e os 12 bois de bronze que estavam debaixo de suas bases, que o rei Salomão mandara construir para a casa de Deus, o peso e o valor do bronze de todos esses objetos eram inestimáveis. A altura de cada uma dessas colunas era de 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. E havia sobre ela um capitel, um remate de bronze, e a altura de cada capitel era de 2 metros e 25 centímetros de altura, e era ornamentado com uma peça entrelaçada, adornada com escultura em forma de romãs de bronze em volta, tudo feito com bronze da melhor qualidade. A outra coluna com suas romãs era igual. E podia-se contar 96 romãs nos lados, as romãs todas sobre a rede e ao redor somavam um total de 100 unidades. Então, o capitão da guarda tomou como prisioneiro Seraias, o sumo sacerdote, Sofonias, o sacerdote adjunto e os 3 oficiais, e guarda de honra de porta do templo, dos que ainda estavam na cidade. Tomou um oficial maior que tinha todos os guerreiros sob a sua responsabilidade, e mais 7 conselheiros reais que haviam permanecido na cidade, além do chefe dos escrivãos do exército que registrava o povo da terra, e mais 60 dos seus assessores que foram encontrados na cidade. O capitão e comandante da guarda, Nebuzaradan, prendeu todos eles e os entregou ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblas, nas terras de Amate. Assim Judá foi por exílio longe da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor
expatriou no 7º ano, 3023, no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 cidadãos de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus, mandados aos cativeiros pelo capitão da guarda imperial, Nebuzaradan. E assim, naquela época, ao todo foram desterrados e levados ao cativeiro 4.600 judeus. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo de maneira maravilhosa. As pessoas às vezes não conseguem entender por que Deus permite que a casa dele, o templo que ele mandou fazer, o templo foi tudo, saiu do coração dele. Como é que ele permitiu que destruísse? Ele permitiu exatamente por causa do pecado. Só que tudo aquilo que era, seria hoje, por exemplo, os bancos, biblioteca, tudo da igreja, tudo foi levado, tudo que tinha valor foi levado para a Babilônia. E o resto ele meteu fogo. Nebuzaradan, esse capitão, ele incendiou as melhores casas, incendiou o templo, o palácio do rei, as casas dos mais nobres, os mais influentes. Todas aquelas casas melhores, mais bonitas, foram todas incendiadas, destruídas. Além, é claro, todo o muro ali de Jerusalém. Ele destruiu. Os sacerdotes, irmãos, que os principais dele, até da guarda imperial, eles foram presos, levados à Ribla, lá foram mortos. Esses sacerdotes que Deus tinha dito que eles seriam mortos, por eles não estarem pregando a palavra. Enquanto Jeremias pregava a verdade, eles pregavam uma outra coisa, pregavam uma mentira, falando de paz, falando que Judá não ia para o cativeiro, que Babilônia não ia invadir, que Deus protegia. E não foi assim. Isso nós vimos agora, simplesmente a história sendo contada, um resumo rápido, e foi o que aconteceu. Então nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Isso pode acontecer com todos nós, em toda situação. Nós falamos também que amamos a Deus, mas nós não guardamos a palavra, nós não respeitamos a palavra dele. Então o castigo vem, de repente nós estamos enfrentando um problema no nosso casamento, nós não sabemos o porquê que aconteceu, na nossa família, na nossa vida financeira, enfim, de qualquer maneira. Mas pode ter certeza que tudo acontece só com a vontade ou permissão de Deus. Deus que envia nos atormenta, Deus que nos leva para o cativeiro, Deus que nos leva para o deserto, Ele nos leva e nos traz. Isso depende do nosso procedimento, do nosso arrependimento, sendo verdadeiro ou não. No 37º ano da deportação do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach ou Amel-Marduk, homem de Deus, Marduk tornou-se rei da Babilônia. Durante o 1º ano do seu reinado, eis que ele decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. E em seguida agiu com misericórdia e gentilmente o convidou para ocupar a posição de honra mais elevada dentre todos os demais reis que estavam com ele na Babilônia. E assim foi permitido a Joaquim tirar suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as suas próprias roupas de nobre. E até o final da vida fez as suas refeições na companhia do rei. O rei da Babilônia concedeu ainda a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. A palavra de Deus se cumprindo, Jeremias tinha dito que Deus iria cuidar de Joaquim e assim cuidou. Ele foi para o cativeiro, ele não se rebelou como Zedequias, e ele ficou lá, mas no momento certo Deus fez com que o rei da Babilônia, o Evil-Merodach, o levantasse, trocasse a roupa dele, tira essa roupa de prisioneiro, vista as roupas, os trajes reais, e passou a se alimentar, viver no palácio, estar no palácio do rei da Babilônia, juntamente com ele. E o rei da Babilônia garantiu, então, a alimentação, a pensão dele, enquanto ele vivesse, ou seja, ele viveu
até sua morte de maneira digna. Quando, apesar de estar no cativeiro, apesar de estar no território inimigo, apesar de estar na Babilônia. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, nos dá uma promessa, ela acontece. Não importa o que nós estejamos dizendo, não vai acontecer, nós estamos naquela situação. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor, depender dEle, confiar nele. Saber que as respostas vêm dEle. É Ele quem faz. É Ele. E Ele tudo faz. E com Ele tudo pode. Ele é Deus. Então vamos aprender a acreditar, vamos aprender a praticar a fé, vamos aprender a olhar para o Senhor, não para a circunstância ou para qualquer outra coisa. Porque caso contrário, nós vamos para o cativeiro. E não é o diabo que vai nos enviar, não. Quem vai nos enviar para o cativeiro é Deus. Só que, se nós nos arrependermos, nós sairemos do cativeiro. Se nós obedecermos, nós voltamos do cativeiro, nós saímos do deserto. Caso contrário, nós vamos morrer nele. Essa que é a verdade. Nós vimos esses dias, nós lemos sobre Jeremias, um grande profeta do Senhor, um homem que pregava a palavra de Deus independente da situação, um homem que nós vimos que ele passou por uma série de lutas, mas ele não traiu, ele não adulterou a palavra de Deus, ele não falsificou a palavra de Deus, apesar das inúmeras ameaças. Ele pregou a verdade o tempo todo. Isso é um exemplo para nós, nós devemos também agir desta maneira, nós devemos proceder da mesma forma que ele. Hoje nós concluímos aqui, hoje a leitura vai ser mais rápida, concluímos Jeremias, que termina aqui no versículo 34 do capítulo 52. Para não fazermos confusão, vamos deixar para começar amanhã, apesar de ser dele também, mas o livro de Lamentações, que é um livrozinho pequeno de, não sei se é 4 ou 5 capítulos somente. 5, não errei não. 5 capítulos somente, Lamentações, que foi escrito também pelo Jeremias. As Lamentações, ele vendo tudo que ia acontecer, as desgraças que ia acontecer com Judá, ele lamentava, ele chorava por causa do pecado do povo. Então amanhã nós vamos iniciar. Então hoje foi uma leitura rápida, exatamente porque é só para nós concluir a leitura de Jeremias. Amanhã nós continuaremos, vamos dar início então ao livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Respostas, dúvidas, nós esclarecemos tudo à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.